Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, gente? Tem aí no IGVT que a gente ia fazer essa live hoje às 15. Aí eu fiz, mas eu gosto de deixar salvo aqui no IGVT e o Instagram não deixou, ele não salvou. Então, vamos fazer de novo, né? Vamos falar novamente sobre esse assunto. Por que eu decidi falar sobre esse tema, né? Se os óleos essenciais funcionam. Porque geralmente as pessoas nos procuram, né? Às vezes quem acompanha a gente nas redes sociais, no WhatsApp, ou até pessoas que já sabem que a gente utiliza e compartilha os óleos, ela vem e pergunta assim: Adriana, eu tô muito ansiosa, não tô dormindo direito. Será que os óleos essenciais funcionam? Ou, eu tô sentindo uma determinada dor. Será que os óleos essenciais podem me ajudar? Então as pessoas têm muita dúvida, né? Se os óleos essenciais realmente são algo que faz efeito. Se não é algo da nossa cabeça, né? Dos loucos dos óleos agora, que só fala em óleo, que tudo que é óleo. Então eu quero mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês informações que eu tenho buscado, né? Porque eu também gosto de entender como que os óleos essenciais agem no nosso corpo, para não ficar aquela coisa do simplesmente, inala que vai resolver, ou toma que vai, ou passa, enfim. Então, eu quero começar falando sobre uma portaria do Ministério da Saúde, tá? É a portaria número 702, do dia 21 de março de 2018, em que o Ministério da Saúde inclui a aromaterapia como prática integrativa e complementar nos sistemas nacionais de saúde. Então, imagina que para o Ministério da Saúde inserir a aromaterapia como uma prática de cuidado integrativo no sistema de saúde, é porque realmente existem estudos que comprovam a ação e a efetividade dos óleos essenciais, né? Afinal de contas, o Ministério da Saúde não ia colocar lá alguma coisa que a gente acha que funciona. Então, o que são os óleos essenciais, né? Para que a gente possa entender exatamente o que isso quer dizer. Então, eles são concentrados voláteis extraídos das plantas. Na década de 30, a França e a Inglaterra começaram a adotar o uso terapêutico dos óleos essenciais. Até então, eles eram utilizados na aromaterapia no sentido de cheirinho mesmo, né? Então, os óleos essenciais não são uma descoberta da do Terra, nós não descobrimos os óleos essenciais agora, eles são milenares. Então, se você for pesquisar a história do óleo essencial, você vai ver que eles eram utilizados na Bíblia, pelas rainhas, nas múmias eles encontraram, né? O próprio embalsar é feito com os óleos essenciais. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vinda ao nosso time também aqui, né, do nosso movimento de saúde e prosperidade. Seja muito bem-vinda. Parabéns, Denise, pela nova parceira. Então, o que acontece, né? Então, eles são usados há muitos anos, mas foi na década de 30 que a França e a Inglaterra começaram a usar como um benefício terapêutico, né? A aromaterapia, e aí é muito interessante porque nessa portaria o Ministério da Saúde escreve bem assim: a aromaterapia contribui com o SUS, agregando benefícios ao paciente, ao ambiente hospitalar e colabora com a economia de gastos devido ao custo baixo, ainda mais comparado às grandes vantagens que ele pode proporcionar. Então, se você ainda é aquela pessoa que acha que óleo essencial caro, tá aqui o Ministério da Saúde falando para você que não é. Justamente por quê? Porque ele tem muitos outros benefícios além daquele aquele fim para o qual ele é utilizado, né? Na saúde, na medicina tradicional, quando a gente tá com um determinado problema, por exemplo, eu tô com alergia respiratória, aquele remédio que eu vou usar, ele vai resolver a alergia respiratória. Ponto, acabou. Os óleos essenciais, como eles têm muitos compostos químicos, e a gente vai falar sobre isso, muitas vezes você vai usar o óleo para uma determinada situação e ele vai resolver outra. Então, a gente costuma falar, né, que eles têm efeitos, benefícios colaterais. E isso é muito bom, porque muitas pessoas percebem melhora em outros pontos no corpo, na saúde física e emocional, né, a partir do uso do óleo com outro interesse. E
um ponto aqui muito interessante que eu fiquei encantada, assim. A gente sempre fala que os óleos essenciais, eles são o sistema imunológico da planta, né? Então, ele é o que ajuda a planta a se proteger. Mas essa explicação aqui eu achei sensacional, gostei pra caramba e quero compartilhar com vocês. Então, eles são encontrados, né, os óleos essenciais, em estruturas especializadas das plantas. Ao serem liberados pela própria planta, né, eles atuam como reguladores e catalisadores do metabolismo. Eles são o meio de comunicação da planta. Eles protegem a planta contra parasitas, insetos herbívoros e outras ameaças. Eles atraem polinizadores e protegem as plantas das mudanças climáticas, ajudando a sobreviver em condições diferentes, né? Então, é muito legal a gente ter essa explicação de por que o óleo essencial é o suporte, o sistema imunológico da planta, o sistema de defesa, tá? Estudos demonstraram que quando a folha da laranja começa a ser comida por herbívoros, a planta aumenta a produção de substâncias aromáticas impalatáveis para que a folha fique com gosto ruim para o predador. O eucalipto, ele libera seu óleo essencial para não permitir que plantas nasçam perto dele. E o eucalipto é um dos óleos que tem ação repelente. Então veja como tudo vai fazendo muito sentido, né? O olíbano e a mirra, eles vivem em ambientes desérticos e mesmo assim eles produzem óleos essenciais. Porém, quando eles liberam, né, eles são protegidos, são os óleos essenciais que o olíbano e a mirra liberam que protege eles de serem atingidos diretamente pelos raios solares. Então, olha aí também o óleo essencial da planta servindo como proteção solar. Vai pegando a dica, né? A rosa, ela produz o aroma nas flores para atrair polinizadores a grandes distâncias. Os óleos essenciais, eles podem ser encontrados em diversas partes da planta. Tronco, folha, casca, raiz, flor, semente, né, de diversas partes. E o que é muito legal é que nós vamos falar agora sobre os constituintes químicos, né, os compostos químicos dos óleos. E de acordo com a parte da planta que ele foi extraído, ele vai ter um composto, ou alguns compostos, né, porque são vários compostos. Oi, Diza, tudo bem? Eu preciso falar com você. Tô pra te chamar faz um tempão. E aí a gente acaba passando, né? Então, o que acontece? Uma situação que aconteceu muito interessante é a história do René Gattefossé. Foi por volta de 1900, né? Ele teve uma queimadura e ao usar o óleo essencial de lavanda, a pele dele recuperou muito rapidamente. E aí ele começou a estudar e foi ele que deu esse nome de aromaterapia, que é um estudo da aromatologia, né? Então, é muita coisa cientificamente comprovada que acontece no nosso corpo. Então, os óleos, eles possuem de 50 a mais de 500 compostos químicos naturais. Então, assim, quando a gente fala que um óleo essencial tem um composto químico, a gente fala o óleo essencial é natural, e ele tem um composto químico, a pessoa fala, mas como assim? Ele é natural e tem um composto químico, né? São compostos químicos, são constituintes, né, químicos, que são eles que vão em contato com o nosso corpo, disparar alguma coisa no corpo para a gente obter aquele resultado que a gente espera, tá? Então, alguns, né, componentes químicos dos óleos essenciais, eles têm na sua constituição hidrogênio, carbono, oxigênio. E os compostos, eles são, por exemplo, mentol, cânfora, linalol, limoneno, o beta-cariofileno. Então, são muitos compostos químicos que existem em cada óleo essencial, tá? E aí, a partir dessa composição química, ele vai ter propriedades. Então, as propriedades que os óleos essenciais têm: analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, sedativo, estimulante, expectorante, diurético, antibacteriano, regenerador, né? Então, de acordo com as propriedades daquele óleo, ele vai ter, com os compostos químicos daquele óleo, ele vai ter algumas propriedades. Portanto, se você deseja usar os óleos essenciais,
O que é importante? Que você primeiro defina as suas necessidades, né? Então, por exemplo, Adriana, minha respiração é terrível, sofro muito com alergia, eu sinto muita dor nas costas, eu tenho azia, queimação. Ok, então, vamos supor, né? Você me trouxe aí 3 pontos. Então, tem a questão da azia, tem a questão da alergia respiratória e tem a questão da dor. Você vai precisar provavelmente de no mínimo 3 óleos essenciais. Por quê? Porque eles têm compostos químicos diferentes, com propriedades diferentes, e aí cada um vai resolver uma determinada situação. Um ponto muito interessante acerca dos óleos essenciais é que eles agem na raiz do problema. Então, um exemplo que eu gosto sempre de falar é a alergia respiratória. Gente quem sofre com alergia respiratória, né? Aqui em casa a gente tinha muito esse problema, principalmente meu marido e minha filha. Meu marido, principalmente, era o tempo todo tomando antialérgico. E aí passa a crise, volta de novo, volta de novo. O que acontece? Ficamos escravos do antialérgico, porque não dá mais pra viver sem. Se dá uma crise à noite, tem que sair correndo pra buscar um antialérgico, né? Porque aí tem todos aqueles outros problemas, a dor de cabeça, os olhos vão ficando inchados, todo o desconforto, aquela espirração que incomoda, né? Então, a partir do momento que ele começou a usar os óleos essenciais, que são voltados para o suporte respiratório, e aqui no caso a gente tem 2, o Brief e o Peppermint. Inclusive o Brief hoje está na promoção do Bogo, tá? Comprando On Guard, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dele, ganha o Brief. Mas voltando aqui pro respiratório, né? Então, o Brief nós utilizamos todos os dias no difusor aqui em casa. E o Peppermint, ele inala todos os dias também, né? Utiliza na máscara e tudo mais. Como que é a inalação do óleo? Você coloca na mão, esfrega e inala. E inala profundamente, né? Então, quando você puxa, assim, você sente ele entrando realmente. E aí ele fazendo esse uso diariamente, consegue manter as vias respiratórias saudáveis, desinflamadas, e ele há 1 ano e meio não tem crise alérgica, né? Então isso pra gente não tem preço. Aliás, inclusive o preço é muito mais barato, né? Porque eu não coloquei nenhuma gota aqui e já faz o efeito. E se eu pego o valor do vidrinho e divido pelas gotas, aí eu descubro que um suporte respiratório custa, às vezes, 50 centavos, tá? E hoje a gente não compra nem um pão mais com 50 centavos, né? Mas vamos lá. Então, esse uso frequente fez com que as propriedades químicas dos óleos essenciais, que são destinados para o suporte respiratório, tá? Que são descongestionantes, anti-inflamatório, né? Então, essas propriedades estão fazendo a manutenção das vias respiratórias dele, tanto física quanto pulmonar, tanto faciais quanto pulmonares, e por isso ele não sofre mais com as alergias, tá? E aí, como que os óleos então funcionam nessa questão da inalação? Tá bom, Adriana, você falou aqui que inalou, e aí? Faz o quê? O que o óleo vai fazer, né? Eu acho muito interessante, eu não posso deixar de falar isso, né? Que quando a gente vai ao médico, por exemplo, com um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, ele vai lá e recomenda um comprimido, né? As terapias e tudo mais, mas ele vai dar um comprimido pra você também. Vai dar não, vai receitar, né? Um comprimido. Aí, a gente jamais olha pra ele e fala, mas peraí, doutor, calma aí. Eu falei pro senhor que eu tô com ansiedade, o senhor vai me dar um comprimido pra eu tomar, e aí a ansiedade vai melhorar? A gente jamais vai fazer isso, né? A gente vai pegar a receita, vai na farmácia, vai comprar e vai tomar. A gente não quer entender como é que aquele comprimido vai funcionar. A gente quer acreditar que porque o médico disse que é aquilo que eu preciso fazer, eu vou fazer e vai resolver. Tá tudo ok quanto a isso, tá? Nós precisamos buscar os médicos, precisamos buscar orientação. Muitas vezes também a gente precisa de um diagnóstico para poder saber qual é o óleo essencial que vai ser mais indicado. Então tá tudo bem. O que eu quero dizer é que às vezes a gente fica tão obcecado, né, pela alopatia, que a gente não abre a visão para outras soluções que podem também resolver, tá? E de forma natural e sem gerar dependência. Deixa eu ver, Adriana, quero usar copaíba com óleo de coco. Quantas gotas eu uso?
Tem uma tabelinha de diluição, mas basicamente você pode usar 1 gota de óleo essencial para 5 gotas de óleo vegetal, no caso o óleo de coco, tá? Mas tem uma tabela também de diluição. Mas né, nessa proporção você já vai ter bastante resultado. Então, voltando aqui, né? Então, como que ele vai agir na parte da inalação? Quando você inala, como que ele vai agir também nas emoções? Porque, principalmente hoje, a busca por solução natural é muito grande, né? Ansiedade, medo, insônia, insegurança, são muitos os sentimentos embaralhados que estão dentro da gente, levando as pessoas a um nível de estresse fortíssimo, né? Desesperança, e os óleos essenciais podem ajudar com tudo isso. E o meu objetivo é explicar como, tá? Então, as moléculas aromáticas, então, veja, eu inalei aqui o peppermint, ele tem compostos químicos que tem propriedades. E aí eu inalei, tá? Quando eu faço isso, essas moléculas aromáticas do óleo essencial, que eu não posso ver, porque elas são muito pequenininhas, né? Elas vão ser reconhecidas pelo meu receptor olfativo, vai chegar até o nosso sistema límbico, que é o cérebro das emoções, a caixinha das emoções. Todos os nossos órgãos estão conectados, né, com o nosso sistema límbico, que está totalmente e diretamente ligado aos nossos pensamentos e emoções. No cérebro límbico, a gente tem o hipotálamo, o hipocampo e as amígdalas cerebelosas, que juntos eles são responsáveis por comandar o sistema nervoso e endócrino, pelas nossas memórias e também pelos nossos comportamentos, e promovem as sensações, seja de prazer, de dor, alegria, medo, né? Então tá tudo aí nesse bolinho, tá bom? Um exemplo aqui é o limoneno. Deixa eu pegar a tangerina aqui. O limoneno é um daqueles compostos químicos lá que eu falei, tá? E ele a tangerina é riquíssima em limoneno, mas todos os óleos cítricos têm limoneno. Então, o limão também tem, a laranja, o grapefruit, tá? Então, mas aqui falando da tangerina, é rica em limoneno. Quando a gente inala, eu amo inalar a tangerina, inclusive tem até aqui, ó, tá no meu difusor, eu coloquei à tarde. Esse difusor aqui, ele tem uma espécie de algodãozinho aqui, é um feltro. E aí coloco o óleo e eu fico aqui inalando. Então, quando a gente faz essa inalação com um óleo que tem o composto limoneno, ele fez isso, passou pelo sistema olfativo, vai chegar no cérebro límbico e vai mandar um sinal para aumentar a produção dos neurotransmissores de dopamina e ocitocina, que são alguns dos neurotransmissores do prazer, tá? Então, é desse jeito que o óleo essencial funciona. Aqui, por exemplo, através da inalação, tá bom? Uma coisa que é muito interessante é que, assim, um dos principais motivos da eficácia dos óleos é que os seus compostos voláteis, eles evaporam muito rapidamente. E o óleo essencial, ele tem esse nome de óleo, porque quando você coloca ele na água, ele solubiliza. Então, você pôs uma gotinha de óleo essencial num copo com água. Você vai ver que vira um óleo mesmo. Mas se você aplica ele na pele, quer ver, por exemplo, aqui o Brief. Se eu coloco o Brief na pele, é que por causa da luz talvez não dê pra ver, ó. Mas tá vendo aqui, ó? Escorreu. É totalmente líquido. Totalmente. E é como uma água, né? E tem um aroma mega intenso. Lembrando que estamos falando de óleos essenciais do Terra, tá? Que são 100% puros. E o suporte respiratório é imediato. 20 minutos depois que a gente teve o contato com os óleos essenciais, já atingiu todas as nossas células, tá? E já tá na corrente sanguínea. Então, a ação é muito rápida, justamente por causa da concentração. Então, eles são voláteis, né? Então, ó, já acabou, evaporou, tá? Tô com aroma aqui e tô com efeito também, porque a gente vai falar aqui como ele age na pele. Mas não tá oleoso, é isso que eu quero dizer. E aí, o que acontece? Porque eles são voláteis, né? E são bem pequenininhos,
ele é bastante adequado para ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é do cérebro. Deixa eu até corrigir um negócio aqui, que é a proteção, né? Ó, a barreira hematoencefálica é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva que protege o sistema nervoso central de substâncias potencialmente tóxicas presentes no sangue. Então, essa barreira, né, ela é uma barreira, então ela vai proteger o sistema nervoso central dessas toxinas, né, que podem estar presentes na nossa corrente sanguínea. Como os óleos essenciais são voláteis e muito pequenininhos, em partículas muito pequenas, eles conseguem ultrapassar essa barreira e aí vai interagir com os receptores no sistema nervoso central para auxiliar no equilíbrio e apoiar a cura. Não dá mais para viver sem óleo essencial. Depois que a gente começa a utilizar e a gente realmente observa tantos resultados na saúde, né? Porque é uma coisa que a gente sempre compartilha aqui. A ideia com os óleos essenciais é que a gente cuide da nossa saúde, que a gente cuide do nosso sistema imunológico, das nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, nós somos um todo, né? Infelizmente a gente tem o hábito de separar o corpo das emoções. E na verdade, muito do que se manifesta no físico é emocional. Existem questões físicas? Existem, mas muitas vêm das emoções. Outras questões vêm de uma noite de sono mal dormida ou de anos de noites de sono mal dormidas. Então, os óleos essenciais, se você utiliza um óleo essencial que tem compostos químicos que são sedativos, calmantes, ansiolíticos, né? Que vão te desligar, que vão te acalmar e vão promover um sono reparador, você já ganhou, muita qualidade de vida, muita. Porque a más noite de sono acaba acarretando, né, numa dor de cabeça, numa falta de concentração, cansaço, aumento do apetite. Então, se a gente puder fazer algo de bom por nós, que venhamos dormir bem. Se a gente dormir bem, boa parte do nosso dia já está resolvido, tanto física quanto emocionalmente. E aí, se a gente puder utilizar óleos essenciais que têm compostos que equilibram, compostos que elevam o humor, que acalmam a ansiedade, né? Então, se a gente puder ter esse recurso direto da natureza dentro de casa, é sensacional, porque a chance da gente desenvolver doenças diminui muito, mas é muito mesmo, tá? Aí, então, tá explicado a respeito da inalação, como ele age através da inalação, os comandos que ele manda lá no nosso cérebro límbico, no sistema nervoso central. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, comenta aqui que eu já respondo, tá? Aí, a próxima forma... uma coisa muito importante sobre a via inalatória. A inalação, gente, é uma forma extremamente segura de uso dos óleos, tá? Eles vão chegar na corrente sanguínea normalmente, mas é muito seguro. E uma maneira muito legal de utilizar é aqui, ó, com o difusor. É muita luz, estou muito iluminada hoje. Desculpa. Então, esse difusor aqui é o difusor da doTERRA, tá? Que tem gente que às vezes questiona a questão do valor, mas é caro, e eu costumo falar caro é que não tem valor, né? Depois que eu perdi dinheiro com 3 difusores que quebraram, né, eu comprei o da doTERRA, e hoje eu tenho 3 difusores da doTERRA aqui em casa, justamente porque vale muito a pena, é um investimento na saúde, e tendo um difusor de qualidade, os benefícios são muitos, né? Por exemplo, ele não quebra com facilidade. O meu tem 1 ano de uso diário mesmo, tá? A cobertura dele é de 30 metros quadrados. Então, você pode ter um difusor numa casa que toda a família vai ser beneficiada. Quando você coloca os óleos essenciais aqui, por exemplo, 5 gotas de um... Deixa eu ver um legal aqui. Da laranja. 5 gotas do óleo essencial de laranja, por exemplo. Ou do On Guard, que vai purificar o ar, né? Proteger contra ameaças ambientais, toda a família está sendo beneficiada com 5 gotas de óleos essenciais. E esse difusor, por exemplo, ele tem a programação de 2, 6 e 12 horas
Nessa programação de 12 horas, ele funciona 5 minutos e para 5. E essa parte branquinha aqui é luminária. É que o meu tá ali na prateleira do lado da planta, mas tá muita luz, não tá conseguindo aparecer. Mas você pode deixar a luz acesa ou apagada. E dessa forma, você vai trazer o suporte que o teu corpo precisa diariamente através da inalação. Ambientes hospitalares, ambientes onde tem pessoas que estão doentes, que estão debilitadas, né? O difusor é uma maneira extremamente segura e muito eficaz de usar os óleos essenciais, porque os compostos químicos dos óleos essenciais, ao chegarem no cérebro límbico, vão dar aquele comando lá para o corpo todo se equilibrar, né? Então é muito legal, é muito interessante. E aí você pode, num ambiente onde tem alguém doente, alguém debilitado, tudo, você pode escolher o óleo essencial pelo aroma, né? Por exemplo, aqui a laranja é sensacional, a tangerina, eu amo cítricos. Gosto muito de utilizá-los no difusor, tá? Então, a parte de inalação tem inúmeros benefícios. Aí, nós temos a forma de uso tópica. Os óleos essenciais são lipossolúveis. Isso quer dizer que eles são solúveis em gordura. Lembra que eu falei que quando põe na água ele vira um óleo? Na pele, a própria produção de gordura da pele, vocês viram que ó, absorveu, sumiu, rapidinho, tá? E não tá oleoso, tá sequinho minha pele. E aí, como que ele vai agir? As moléculas, elas são leves e ajudam a penetrar mais rapidamente na derme e diretamente na corrente sanguínea. Um ponto muito interessante é que quando você for aplicar o óleo essencial na pele, você pode massagear. E isso vai fazer a temperatura o massagear, né? E massagear vai aumentar a temperatura da pele. Com isso, os vasos sanguíneos se dilatam e torna muito mais fácil a entrada dos óleos essenciais na corrente sanguínea, tá? Um outro ponto a respeito de aplicação de óleo essencial na pele é a diluição. Muitas pessoas perguntam, eu preciso diluir, eu não preciso, como é que eu uso? Posso passar puro, igual eu passei o brief aqui, ó, pus o brief, pronto, acabou. Nós recomendamos a diluição. Por quê? Para evitar qualquer risco de sensibilidade, tá? Embora a maioria dos óleos essenciais do Terra podem ser aplicados diretamente na pele, não são sensíveis, tá? Existem os óleos quentes, como cravo, canela, orégano, o próprio On Guard, ele tem cravo, canela. Então, ele é um óleo quente, não deve ser aplicado diretamente na pele, sem diluição. E aí, como que a gente pode diluir? Por exemplo, a gente tem esse creme base aqui, que é um creme neutro, sem cor e sem cheiro. Você pode utilizar o óleo, deixa eu ver se eu tenho aqui, o óleo de coco fracionado da doTERRA. Esse óleo aqui, ele é 100% líquido, né? Ele não fica duro, ele não é oleoso, ele não tem cheiro, não tem sabor, não entope os poros. Então tem muitas vantagens nesse aqui. E aí, em geral, uma gota de óleo essencial, 5 gotas de óleo vegetal é suficiente na maioria das diluições, tá? Mas é importante você buscar o apoio do seu consultor, da sua consultora, para diluir de forma correta, porque em alguns casos a diluição tem que ser maior, ou seja, menos óleo essencial e mais óleo vegetal. Aí eu quero dar agora um exemplo de como o óleo essencial age na pele, né, na nossa imunidade. A imunidade é algo que muitas coisas influenciam. De novo, o sono. O estresse acaba com o nosso sistema imunológico, as defesas do nosso corpo. E a gente quase não fica, né, nervoso, estressado, ansioso hoje em dia, quase nada. A alimentação, né, também influencia na imunidade, a falta de atividade física, enfim. A imunidade é um complexo, né, de coisas para a gente mantê-la em alta. Mas o On Guard, que é um blend da imunidade, ou seja, ele tem vários óleos que tem aqueles compostos químicos que têm as propriedades que elevam o nosso sistema imunológico, tá? Então, como ele vai funcionar? Quando eu utilizo alguns óleos com propriedades para o sistema imunológico, né, como o On Guard, que é um blend, a melaleuca, o orégano, então esses óleos essenciais que são com os compostos voltados para a proteção do nosso sistema imunológico, o cérebro vai receber uma informação e vai ativar a resposta imune do corpo
ativando as células de defesa, e as quais vão se encaminhar para o local da infecção ou da invasão, combatendo a mesma e restaurando a saúde do corpo. Por que que nós temos falado tanto do uso Brief mais On Guard neste momento que nós estamos vivendo? De novo, esse bogo aqui ainda tá em promoção na doTERRA hoje, tá? Se você quiser saber mais, me manda um direct ou procura o consultor que te encaminhou esse vídeo. Era pra ele estar no ar desde as 3 horas da tarde, né? Mas não deu. Enfim, vamos lá. Por que a gente tem falado tanto? Porque os compostos do Brief vão fortalecer o nosso sistema imunológico, abrir as vias respiratórias, a gente vai ter mais oxigênio, vai oxigenar mais as células, né? Então o Brief vai dar todo esse suporte para a respiração que nós precisamos hoje. Pode ser utilizado topicamente ou aromaticamente, nas mãos, no difusor aqui ultrassônico, tá? Então o Brief vai dar o suporte que o pulmão, que é onde um monte de gente tá com medo agora, vai se fortalecer. E o On Guard vai dar o suporte para o sistema imunológico, fazendo essa ação que a gente falou aqui, mandando lá, por exemplo, vamos dizer que tem ação de vírus e bactérias invadindo o nosso corpo. Quando a gente faz o uso do On Guard, ele manda o recado e fala, ó, vai lá, fortalece lá, porque esses vírus, essas bactérias não podem ficar aqui. Tanto isso é real, além de toda essa ação química que a gente está falando, que, por exemplo, se você estiver começando com uma dor de garganta ou um resfriado e você intensifica o uso do On Guard, você percebe que a recuperação é muito mais rápida. Então, fazer o uso de On Guard, Brief ou qualquer outro óleo essencial aqui pode não te blindar, né, e impedir que você seja contaminado por vírus, bactérias, seja eles quais forem. Mas, certamente, o seu organismo vai responder muito mais rápido, né? Porque ele vai estar forte ali, protegendo você. E dessa forma, vai repelir aquela ação, né? Que não tá legal pro corpo. E o corpo consegue correr lá e se fortalecer mais rápido e combater toda aquela situação. Então, isso é um ponto muito importante pra gente prestar atenção, né? A outra forma de uso do óleo essencial é através da ingestão. Quando que a gente deve fazer a ingestão de óleos essenciais? Eu posso tomar todos? Não, não pode. Tem alguns óleos essenciais que não é para ingestão, como por exemplo, o Brief. Ele é um mix de óleos com hortelã-pimenta, cardamomo, ravensara, eucalipto. Então, o efeito dele é tópico e aromático, não é para tomar, tá bom? A gente tem um outro óleo aqui, por exemplo, Deep Blue. À tarde, uma pessoa perguntou, eu posso colocar qualquer óleo no difusor? Pode colocar qualquer óleo no difusor. A pergunta é, para que você quer colocar aquele óleo no difusor? Porque, por exemplo, o Deep Blue, ele é um óleo para massagem, para desinflamação, né? Recuperação e tudo mais de um treino, um pré-treino, um pós-treino, uma dor muscular, tira com a mão, é maravilhoso. Na versão pomada, então, é mais incrível ainda, porque já tá prontinho para aplicar. Então, ele deve ser usado para passar. Aí, se você põe no difusor, ele vai resolver o quê? Nada, você vai gastar produto. Pode pôr? Pode. Vai servir? Não. Entende? Então, depende muito do que, para que você quer o óleo e por que você quer usar ele daquele jeito, tá? Deixa eu ver aqui, passei o dia com incômodo no ouvido, entre a garganta, usei melaleuca, gargarejo e massagem no local. Fiz o mesmo com a lavanda agora à noite. Estou ótima. Achei que ia precisar tomar. Ah, eu adoro, gente. Eu adoro. A ideia dos óleos essenciais, sabe, Elisângela, é justamente essa. Que a gente, na verdade, né, a gente fala que é uma terapia, uma medicina alternativa. E isso é uma inversão, né? Por quê? Quando a gente foi criado para viver no jardim, era pra gente viver da natureza. Quem saiu do jardim foi a gente. Quem começou a ficar viciado em ter um comprimidinho na bolsa, fomos nós. Por quê? Por causa da necessidade de tudo se resolver logo, né? Então, quando a gente fala dos óleos essenciais, parece que a gente tá doido. Fala, não, você tá doida que isso daí funciona assim. Entende? Então, essa questão que a Elisângela fez aqui é o nosso grande desafio. De ajudar as pessoas a primeiro, dependendo de qual é a situação, recorrer aos óleos.
E aí observa, teve melhora? Ok, então era só uma invasão ali mesmo, que ó, os propriedades dos óleos já entraram no seu corpo e já trabalharam o seu corpo ali para ele botar para correr. Agora, não, eu tô há 2 dias, tô há 3 dias, já usei os óleos essenciais, eu não tô bem. Vai pro médico, tá? Então a gente não tá fazendo uma campanha anti-médico aqui, não. Mas a ideia é que quando a gente comece com aquela dorzinha de cabeça, aquela dorzinha nas costas, ao invés de a gente correr, tomar um comprimido, a gente primeiro recorrer a essa solução natural que está na natureza e que nós somos natureza, então a gente conecta super facilmente, né, com os efeitos dos óleos essenciais no nosso corpo. Que ótimo, Elisângela, e nada como as experiências, né, para compartilharmos, porque são as nossas experiências que nos empoderam para compartilhar cada vez mais. Então hoje, se alguém chegar e falar para você que tá com incômodo na garganta, no ouvido, tá ficando resfriado, você já vai saber como ajudar essa pessoa, né? E essa é a nossa missão. Então, continuando aqui da ingestão, então se você precisa, por exemplo, né, você quer uma ação mais rápida do óleo, você pode fazer a ingestão da maioria dos óleos essenciais do Terra. Não são todos, né? Como eu falei aqui, Deep Blue é para passar, Brief é para inalar, tá? Mas a maioria pode. Por exemplo, aqui a gente pode fazer a ingestão do Peppermint, da Tangerina, do On Guard para bomba imunológica, tá? E aí, como que você vai fazer a ingestão? A maneira mais rápida do óleo essencial chegar na corrente sanguínea é sublingual. Então, é aqui debaixo da língua. Tem até umas coisinhas que quando as pessoas tomam assim alguns problemas, fala para botar debaixo da língua, né? Então, o óleo essencial você vai colocar ele debaixo da língua quando você precisar fazer uma ingestão e querer um resultado mais rápido. Tem uma coisa, né? A gente sempre orienta, quando você for fazer a ingestão, você não pingar diretamente. Por quê? Porque alguns óleos, eles são muito líquidos. E aí, se você virar o vidrinho aqui na língua, virar ao contrário, pode cair 5, 6 gotas. E primeiro, não tem necessidade. Segundo, você vai desperdiçar produto. Terceiro, tudo que é demais não é bom. Então, é muito importante o bom senso também no uso dos óleos essenciais, né, gente? E aí, por exemplo, você tem uma necessidade de anti-inflamatório. Então, muita dor muscular, muita questão assim, expectorante, né? Muito catarro, tudo. Quer colocar isso tudo pra fora? Quer se livrar dos processos inflamatórios? Copaíba. E aí, como que você pode fazer? Coloca a copaíba na colher, com um pouquinho de água, só para dissolver ele um pouquinho, e põe sublingual, tá? Porque aí a ação vai ser muito mais rápida. Quando você faz a ingestão, você pode ingerir o óleo essencial com água? Pode. Mas essa ingestão, se o objetivo é um suporte mais rápido para o teu corpo, ele vai demorar mais para chegar na corrente sanguínea. Porque primeiro ele vai passar por todo o estômago, depois o intestino, por último na corrente sanguínea. Mas se você vai fazer o uso, por exemplo, para um detox no fígado, no rim, na vesícula, você pode fazer a ingestão. Como, por exemplo... Ai, que bom, Nilza, fico feliz, viu, em compartilhar. Por exemplo, o lemon. Você vai colocar o lemon na água, uma gota, em 200, 300 ml de água, e vai tomando ao longo do dia. Depois do almoço, faz a mesma coisa. Depois do jantar, faz a mesma coisa. A ingestão do limão diariamente promove uma limpeza no corpo. Os processos do estômago, por exemplo, melhoram muito, né? A gente tem também aqui o Zengest. Esse daqui do Zengest eu acho super interessante falar sobre ele. Vou deixar, Nilza, tô até gravando de novo pra isso, porque a live da tarde o Instagram não quer botar lá de jeito nenhum. Então, tamo aqui outra vez. O Zengest, ele é um mix com... Quem tá acostumado a tomar chá para estômago vai se identificar. Anis, gengibre, hortelã-pimenta. Um dia a gente tava fazendo uma aula e tinha uma nutricionista. E falando sobre estômago, ela falou: para os meus pacientes eu indico chá de anis, de gengibre, de hortelã e tal. Falei: nossa, que legal, você já indica o Zengest para seus clientes, né? E qual é a diferença, Adriana? Não é melhor eu tomar o chá? Pode tomar o chá. Inclusive você pode tomar o chá com Zengest. Porque o que acontece? O óleo essencial, ele é 70 vezes mais potente do que a erva.
Então você pode continuar fazendo uso do chá, deve inclusive, mas usar o óleo essencial, a ação é muito mais rápida. E uma gota, por exemplo, aqui do hortelã-pimenta, equivale em matéria de propriedades a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então as propriedades que você vai trazer para o seu corpo, por exemplo, quando você toma um chá, você toma um chá por quê? Porque ele tem propriedades que vão te fazer bem. O óleo essencial é a mesma coisa. A diferença é que ele é muito mais concentrado. Então, uma gota aqui de hortelã-pimenta equivale em matéria de propriedades a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, a ação é muito mais rápida, o efeito também é muito mais rápido, tá? E usando conforme a gente orienta aqui, algumas gotas por dia, inalando, passando na pele, você vai ter muitos benefícios colaterais. Você vai ver que a sua qualidade de vida melhora muito, a sua saúde física, emocional, o seu sistema imunológico, você adoece muito menos. Então, assim, quando você pega um resfriado, ele passa muito mais rápido, né? Então, assim, são realmente muitos benefícios, gente. E para tudo que vocês puderem imaginar, existe um óleo essencial, para tudo. Um outro óleo que eu gosto muito aqui, e que ele tem essa ação da barreira hematocefálica, é o olíbano. O olíbano, ele tem uma potente ação regeneradora. Ele é indicado, e aí, de novo, ele tem compostos químicos que têm propriedades regeneradoras. E por isso, ele é capaz de regenerar. E regenerar o quê? Regenerar. Então, ele é muito bom para pele, né? Para manchas, rugas, para você também fazer o uso interno na proteção celular. Ele faz uma ação que se chama apoptose, que é o suicídio celular, né? É uma parte meio química, que eu vou explicar assim muito por cima, porque eu também não sou química, mas estudando sobre os óleos é muito gostoso, assim, se essa live aqui despertar em você a vontade de estudar, estuda sobre os óleos, porque é um universo maravilhoso. Ele vai quebrando as moléculas da célula, e ele entra na célula. Então ele tem uma ação intracelular. E aí ele consegue fazer com que a célula que está com DNA alterado, ela vai se degenerando e morre. A maioria dos problemas degenerativos que nós temos no corpo, seja degenerativo do sistema nervoso, degenerativo de mobilidade, né? Ele acontece porque as células ruins estão se multiplicando. Então, quando eu consigo algo que vai parar as células ruins de se multiplicarem porque elas morreram e vai fortalecer as células boas, eu tenho a possibilidade de ter muito mais qualidade de vida nesse sentido, né? Então o olíbano é muito bom para memória, é muito bom na proteção celular, para dormir. O olíbano é incrível, tá? Eu utilizo ele toda noite. Eu gosto de utilizar assim, ó, no topo da cabeça e no punho. Pode passar na sola dos pés também, tá? Na sola dos pés é muito interessante a aplicação, porque tem muita ligação com o nosso corpo todo, né? Sabe, às vezes quando você tá com dor e fala, faz massagem aqui, aperta aqui, que vai chegar lá e tal, no órgão que você quer resolver o problema, relaxar e tal. Então, a sola dos pés é muito eficaz, muito, extremamente eficaz para a aplicação de óleos essenciais também, tá? Então, o ponto é esse, gente. É a gente tirar essa mistificação, não sei se existe essa palavra, mas a gente acha que óleo essencial é místico. E eu falo a gente porque eu achava. Quando a minha amiga me convidou para apresentar os óleos, eu achava que era uma coisa meio mais espiritual, sabe? Exclusivamente espiritual. Tem toda uma ação porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas eu achava que era místico. Então eu falava, não, tem gente que fala, mas se não acredita, não funciona. Não, ele funciona, mesmo que você não acredite. E tem um outro ponto aqui muito importante. Ele funciona mesmo que você não sinta cheiro. Então muita gente agora, né, fala, mas eu não tô sentindo cheiro, se eu usar o óleo vai resolver? Vai ter a mesma ação? Vai atingir o cérebro límbico? Vai chegar na corrente sanguínea? Vai. Principalmente, né, nessa situação, se você não tá sentindo cheiro, você precisa desse suporte. Então, a gente quer aqui
empoderar você. Essa é a nossa missão com a doTERRA. Empoderar, para que você conheça o que você tem nas mãos, conheça o poder que você tem nas mãos com os óleos essenciais. E se você ainda não tem, tá aí a oportunidade para você ter, né? Eu vou falar aqui um pouquinho como que você pode ter os óleos essenciais e suporte, apoio, né, consultoria. O consultor que te convidou para esse vídeo pode te orientar. E pesquisa, gente, não fica esperando, dependendo, mas a pessoa que me vendeu, sei que... Gente, não fica esperando, pesquisa. Na internet hoje tem uma variedade de fontes seguras, né, pra gente entender mais sobre os óleos. Tem o meu canal no YouTube, Adriana Beltrame, tem o canal aqui também no IGVT que eu deixo os vídeos gravados. Então estuda, procura, que nem hoje aqui. Se o que te chamou a atenção foi, nossa, como é que o óleo entra no sistema nervoso? Como que ele chega lá? Pesquisa como o óleo essencial atinge o sistema nervoso. Nossa, mas o que é esse negócio de composto químico de óleo? Pesquisa compostos químicos dos óleos essenciais. Então, se você pesquisar, você vai encontrar as respostas. E quem tem a informação domina. Quem tem a informação é independente, né? Então, se você tiver a informação de como cuidar de você e de toda a sua família, física e emocionalmente, se você tiver a informação, você vai ter a autoridade, a independência para fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do melasma. Mary, melasma tem uma série de coisas, né? Então, assim, primeiro é importante saber a origem do melasma. Tem aquela questão de exposição ao sol, gestação, né? Tem um monte de situações. Pode ter causa hormonal, e aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Claricalme, que é um mix de óleos essenciais com compostos e propriedades que vão restabelecer essa parte dessa disfunção endócrina que acontece nas mulheres, né? Então, o Claricalme pode ser também parte desse tratamento, porque lembra que nós somos integrados, né? Então, a gente fala muito dessa saúde integrativa, onde eu pego a parte física, emocional, espiritual, tudo para um resultado. Mas, topicamente, você pode associar olíbano, que é esse óleo regenerador, copaíba, que é um óleo sensacional também para restaurar a pele, e lavanda, não sei se a minha lavanda tá aqui, e aqui, ó. Então, esses três óleos aqui, ó, lavanda, copaíba e olíbano, para a pele, é um tratamento totalmente natural. Esses dias até eu tava falando sobre os disruptores endócrinos, né? Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal falando sobre isso. Claricalme no rosto. Ele não deve ser para esse objetivo, mas pode ser passado. Porque ele também tem, né, claricage, gerânio, tem vários óleos essenciais. Ele pode ser aplicado no rosto. Não é exatamente esse o objetivo, tá? Mas pode sim. Os pontos de aplicação do Claricalme para esse suporte da mulher, né? É aqui, ó, atrás da orelha, punho, peito, sola dos pés, baixo ventre e a parte interna do tornozelo, tá? Claricalme. Onde eu tava? Esqueci, gente, o que eu tava falando. Eu tenho problema com as perguntas. Lavanda e copaíba, Mary, pode usar lavanda e copaíba sim. Aí depois você acrescenta o olíbano, porque você vai se encantar com o resultado dele também. Mas lavanda e copaíba já vai ser muito bom. E aí tabela de diluição, você pode até procurar mesmo na internet, que você encontra várias tabelas, né? Ah, lembrei, tava falando dos disruptores, né? E aí a pessoa tava me perguntando, mas se eu não posso mais usar esses produtos cosméticos, né? O que eu vou usar? Cosmético inteligente. Porque, por exemplo, se você faz um creme facial com a base neutra, você vai ter benefícios enormes, tanto na pele quanto nas emoções, né? Então, assim, o cosmético inteligente... E assim, se a gente for parar para pensar de novo, lá atrás, né? Quando fomos criados, tudo era da natureza. A gente não usava nada produzido em laboratório, né? Então, isso é muito legal. E falando dos óleos essenciais do Terra, você pode ter acesso, né, através do site Source to You,
Você coloca o número do lote, que tem aqui embaixo do vidrinho, e você vai ter acesso a todos os testes que foram feitos com aquele lote, para você saber a segurança do óleo que você está aplicando na pele, ingerindo. Gente, e não adianta falar, mas é que eu não vou ingerir, então eu posso comprar um óleo mais barato. Ele vai chegar na sua corrente sanguínea do mesmo jeito, tá? Então, fica a dica. E aí, finalizando isso tudo aqui, né? Falei pra caramba agora à noite, de tarde eu consegui falar menos. Para você ter acesso aos óleos essenciais, você pode aproveitar hoje a BOGO, né, que provavelmente é o último dia da BOGO, o último dia da semana. A gente não sabe, gente, a BOGO é sempre uma surpresa, mas enfim, vamos considerar a última oportunidade, né, de você adquirir On Guard, e é o de 15 ml, tá, esse aqui é o de 5, e ganhar o Brief. Juntos, são quase 600 gotas, tá? Cada gota vai sair a 44 centavos para você ter suporte respiratório e imunológico. E se você quiser se tornar um membro do Terra, você também pode, tá? Pagando uma adesão no valor de R$90, e aí você compra os óleos com 25% de desconto. Ou você pode adquirir um dos kits, meu kit tá ali, mas tá com um negócio em cima. Ou você pode adquirir um dos kits, que vem com 12 óleos essenciais, a partir de 12 óleos, né? E não paga adesão, e o desconto chega a quase 50%. E esse mês também você pode fazer parte se você for cadastrado por algum membro da nossa equipe, você pode ganhar o Citrus Bliss de 15 ml nos pedidos acima de 100 pontos, tá? Mas é importante, válido só para quem tá participando da live e participou de um evento comigo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero ter colaborado, espero ter contribuído. O meu objetivo realmente é que a gente possa ter autonomia, né? Então, eu vejo que as pessoas ficam muito assim, tentando entender como é que eu vou cheirar um óleo e ele vai resolver o meu problema, né? E ele pode sim resolver diversas situações, trazendo muito mais qualidade de vida, e também pode trazer um resultado financeiro. Não posso deixar de falar aqui um minutinho rapidinho, porque você também pode ser um compartilhador, uma compartilhadora dos óleos essenciais, né? Eu sempre falo que não somos vendedores, porque vendedor é aquele que vende qualquer coisa. A gente não, a gente usa os óleos essenciais e compartilha. E através disso, principalmente nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, a gente pode gerar renda, né? E eu sempre falo, gente, eu não tenho como esconder isso, que eu comecei a usar e compartilhar os óleos em junho de 2019. Estávamos numa situação financeira extremamente difícil, extremamente, né? Quando alguém me fala, eu não tenho condições de iniciar meu negócio, eu falo, eu entendo. E não é da boca pra fora, entendo de verdade. Eu não tinha cartão, eu não tinha nada pra comprar o kit, mas eu comprei, né? Queimei, fiz uma queima lá de uns produtos que eu tinha e comprei o kit. Iniciei o uso e o compartilhamento dos óleos, porque compartilhar é diferente de vender, tá? Então, quando eu tô aqui contando as nossas experiências com os óleos, as pessoas aqui também compartilhando já as suas experiências, a Elisângela contribuindo aqui com a gente. Então, a gente compartilha mesmo os óleos, né? E a partir disso, eu consegui transformar realmente a realidade financeira que nós estávamos vivendo. E no ano de 2020, né, que já fez um ano desse isolamento aí que a gente está vivendo, dessa pandemia, eu não sei como eu teria vivido se não fosse eu ter decidido 6 meses antes compartilhar do Terra. E hoje, assim, quando eu comecei a compartilhar, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu não tinha para quem perguntar nada, então eu tive que pesquisar tudo na internet sozinha. Comprei livro, enfim, fui buscando materiais, né, para poder aprender a compartilhar com responsabilidade. Se eu não sabia, eu dizia, eu não sei, vou pesquisar e aí eu te falo, né? Mas nada disso foi obstáculo para que eu compartilhasse, né? E dessa forma a gente foi crescendo. Graças a Deus hoje a gente tem uma organização com mais de 600 pessoas, né? Então é um time de consumidores, compartilhadores, pessoas que fizeram adesão exclusivamente para consumir, se sentem super felizes com isso, né? Então a nossa missão é compartilhar. Se faz sentido para você compartilhar também, maravilha. Se faz sentido consumir mais barato, tá incrível também. E se você não quer nem fazer adesão, nem compartilhar, mas quer consumir os óleos diretamente com o consultor,
também estamos à sua disposição. Então, eu espero que realmente eu possa ter contribuído com a sua saúde física, emocional e financeira, e que possamos também nos unir, né, para que esse tempo seja um tempo mais leve, seja um tempo mais, como é que eu posso dizer? Não é fácil a palavra, porque fácil não tá fácil para ninguém, né, mas que possamos nos unir e utilizar aí os recursos da natureza que Deus deixou para que a gente possa compartilhar cada vez mais, ajudar cada vez mais pessoas e realmente viver isso tudo que a gente vive, porque eu falo, o que nós vivemos é um movimento de saúde, prosperidade e abundância, porque tem para todo mundo. Eu espero ter acrescentado, gente, de coração. Vou deixar essa live gravada. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês conhecem alguém que fica com aquela pulga atrás da orelha de eu acho que esses olhos não funcionam, é nada, compartilha com ela esse vídeo, né? Se você tem consultores também no teu time que também ainda não tem toda essa segurança para compartilhar, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E semana que vem, de segunda até sexta-feira, todos os dias, às 13, eu vou estar aqui compartilhando dicas para a saúde física, emocional e também cuidado da casa com as nossas soluções naturais. Excelente final de semana, Deus abençoe vocês, tudo de bom!